Aluno entra armado em escola e fere 2 colegas em Minas Gerais. Bebê morre depois de ser picado por escorpião em creche municipal no interior paulista. Cuidadora de idosos é presa em São Paulo acusada de planejar assalto a condomínio. Explosão mata funcionário de padaria no interior de Minas Gerais. Sem concorrência, a Petrobras arremata a área principal em novo leilão do pré-sal. Outras 4 áreas ficaram sem oferta. Alinhado com os Estados Unidos, o Brasil rompe tradição e apoia o embargo econômico a Cuba em votação na ONU. Dramaturgo que xingou. A inflação desacelera para 0,1% em outubro, a taxa mais baixa por mês em 21 anos. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Uma cuidadora de idosos foi presa hoje, acusada de fazer parte de uma quadrilha que tentou assaltar um condomínio em um bairro rico de São Paulo. Segundo a polícia, a mulher queria ajudar o sobrinho, que está preso em Mato Grosso do Sul, a pagar uma dívida com o tráfico de drogas. A cuidadora. Um aluno de 17 anos entrou armado na escola em que estuda, em Minas Gerais, e disparou contra 2 colegas. E o atirador disse para a polícia que pretendia assustar 2 adolescentes que rejeitaram um namoro com ele. Um funcionário da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro foi atingido por um tiro hoje dentro da sede da empresa na região central da cidade. Vão estar em segurança e não está. A Polícia Militar informou que no caso do tiro que atingiu o prédio da SEDAI, no centro da cidade do Rio de Janeiro, não havia nenhuma operação da corporação. Já no caso de Belford Roxo, a PM não confirmou se havia uma operação na região. A Justiça de São Paulo condenou o adolescente acusado de matar a menina Raíssa no final de setembro deste ano. O menino de 12 anos ficará internado antes de ser assassinada. A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu o sistema de mídia da portaria do condomínio na Barra da Tijuca, em que mora Rony Lessa, um dos acusados de matar a vereadora Marielle Franco. O condomínio é o mesmo em que mora a família do presidente Jair Bolsonaro. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O feminicídio está prestes a se tornar um crime imprescritível, ou seja, o culpado pode ser julgado independentemente do tempo decorrido. O Senado aprovou a proposta em segunda votação. Agora, falta a aprovação pela Câmara dos Deputados. Um bebê de 1 ano e 5 meses morreu picado por um escorpião dentro de uma creche municipal em Taubaté, no interior de São Paulo. A prefeitura diz que realiza ações de prevenção, mas a população reclama e pede providências. Sim, mas enterraram o corpo. Começou hoje o julgamento dos policiais militares acusados de executar 5 jovens no episódio conhecido como a chacina de Costa Barros, no Rio de Janeiro. Eles estavam em um carro atingido por mais de 100 tiros. Parentes e amigos. Um homem morreu na explosão de uma padaria na cidade de Formiga, no interior de Minas Gerais. A suspeita é de vazamento de gás. Baixo câmeras de segurança. Depois de chamá-lo de covarde, o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, foi agredido hoje por Augusto Nunes, comentarista de política da rádio Jovem Pan. Glenn Greenwald e Augusto Nunes foram convidados para participar do programa Pânico na rádio Jovem Pan. A discussão ficou acalorada logo no início. Eu falava, quem é que vai cuidar dos filhos? Era isso, é isso. Você é um covarde, você é um covarde, você é um covarde. Eu vou parar porque você é um covarde. Você é um covarde, Augusto Nunes, você é um covarde. Que isso? Calma. Que isso? É isso aí. Peraí, calma. Eu te mostro quem tem coragem, filho. Não, aí não. Eu te mostro quem tem. Peraí, vamos cortar. Cabine, pode cortar, vamos tocar. Glenn disse que não foi avisado de que Augusto Nunes participaria do programa.
A discussão começou porque o jornalista do The Intercept Brasil questionou Nunes sobre este comentário feito na própria Jovem Pan. O Glenn Greenwald passa o dia tendo chiliques no Twitter ou trabalhando como receptador de mensagens roubadas. Esse Davi fica em Brasília lidando com rachadinhas, que essa é a suspeita aí que isso dá trabalho. Quem é que cuida das crianças que eles adotaram? Isso aí o juizado de menores devia investigar. Glenn Greenwald nasceu nos Estados Unidos, tem cidadania brasileira e é casado com o deputado federal Davi Miranda, do PSOL. Eles têm 2 filhos. Essa é a coisa mais feia, porque todas as pessoas decentes sabem que você não usa filhos menores contra pessoas na debate política. Augusto Nunes disse que o comentário tinha sido uma ironia, que ele foi insultado por Glenn e teve a honra ferida. Em nota, a rádio Jovem Pan pede desculpas a Glenn Greenwald e aos ouvintes. Afirma que a liberdade de expressão concedida a seus comentaristas e convidados não se estende a nenhum tipo de ofensa ou agressões. A rádio diz ainda que repudia com veemência esses comportamentos. Camille, pode cortar. O governo federal arrecadou 5 bilhões de reais em um novo leilão do pré-sal hoje no Rio de Janeiro. O resultado ficou abaixo da expectativa e apenas uma das 5 áreas ofertadas foi arrematada. A única oferta. O dramaturgo Roberto Alvim irá assumir a Secretaria Especial de Cultura, que foi transferida hoje do Ministério da Cidadania para o do Turismo. Ele será o 3º titular do órgão desde o início do governo Bolsonaro. Veja a seguir. Ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça é alvo da operação da Polícia Federal. Quem tem celular pré-pago precisa fazer o recadastramento para não ter a linha bloqueada. Você vai ver já já. Os moradores de 17 estados brasileiros têm até 18 de novembro para recadastrar o celular pré-pago. Depois desse prazo, quem não fizer o recadastramento não terá a linha bloqueada. O telefone... A Polícia Federal e o Ministério Público Federal fizeram hoje uma operação contra os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Um dos alvos foi a casa de um ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça em Fortaleza. A assessoria de César Asfor Rocha diz que Palocci dissemina mentiras com base no que diz ter ouvido falar e que vai mover uma ação contra ele, a quem chamou de delinquente. A Camargo Corrêa declarou que as denúncias são vazias e que Palocci não apresentou provas. A defesa de Antônio Palocci diz que ele vai continuar colaborando com a Justiça. Veja em instantes, Corinthians confirma que Thiago Nunes será o novo treinador do time. Na Bolívia, uma prefeita que apoia o presidente Evo Morales foi torturada por manifestantes. Não perca, é já já. Outubro teve a taxa de inflação mais baixa para o mês em mais de 2 décadas. O IPCA fechou em 0,10%. O resultado foi impulsionado principalmente pela queda do preço da energia elétrica. E isso vira um ciclo econômico negativo. Em um julgamento bastante disputado, o Supremo Tribunal Federal está decidindo, neste momento, se mantém ou se derruba a prisão depois da condenação em segunda instância. E vamos agora a Brasília conversar com o repórter Galton Sé. Boa noite, Galton. Quem é que vai decidir esse julgamento? Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos que nos assistem. Nesse momento, o julgamento está empatado em 5-5. 5 ministros votaram a favor de manter a prisão após condenação em segunda instância e outros 5 votaram a favor de prender só após quando todos os recursos forem julgados pela Justiça. Então, para decidir como vai ser o resultado do Supremo Tribunal Federal, vota nesse momento o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. Ele
Ele já começou a votar, então em instantes nós podemos ter então uma decisão aqui no Supremo Tribunal Federal sobre a prisão em segunda instância. Caso o Supremo proíba a prisão após segunda instância, 38 pessoas já condenadas pela Lava Jato podem ser beneficiadas e soltas, segundo a Força Tarefa de Curitiba. Nascimento. Obrigado. Alinhado com os Estados Unidos, o Brasil votou hoje na ONU pela manutenção do embargo econômico, comercial e também financeiro imposto a Cuba pelos americanos. O posicionamento inédito representa a quebra de uma tradição de 27 anos na diplomacia brasileira. No plenário da ONU em Nova York, uma pessoa morreu e mais de 20 ficaram feridas durante uma manifestação contra a reeleição do presidente da Bolívia. Os manifestantes entraram as eleições. O médium João de Deus foi condenado pela primeira vez pelo crime de posse ilegal de arma. A pena é de 4 anos de prisão em regime aberto. O médium, que está preso em Aparecida de Goiânia, é acusado de crimes sexuais durante atendimentos na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiana, no interior do estado de Goiás. A defesa de João de Deus disse que vai recorrer. Agora o futebol. São Paulo e Fluminense, Ceará e Internacional e Botafogo e Flamengo jogam neste momento pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio vai enfrentar o Ceará daqui a pouco e hoje o Corinthians confirmou a contratação do técnico Thiago Nunes. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.